Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência ao estudo da unidade 3, que cuida aí do direito real de propriedade. Então vejam bem. Objeto da propriedade. Já vimos isso um pouco lá na introdução do direito das coisas, quando lá fala que o direito das coisas recai sobre coisa móvel, imóvel e até mesmo as coisas incorpóreas. Muito bem. Então vejam bem. O artigo 1229 do Código Civil já faz essa conceituação, estabelecendo que a propriedade, não é, alcança o solo em si mesmo, o espaço aéreo e até mesmo o subsolo. E é bom se dizer que o espaço aéreo, apesar de útil ao proprietário, ele sofrerá limitações à sua utilização, mas é parte integrante da propriedade lato sensu. O subsolo, é possível que o proprietário explore. De que maneira? Retirando do solo ou do subsolo aquilo que for necessário à sua propriedade. Por exemplo, construção, poço artesiano. Então, tudo isso ele pode utilizar o subsolo, perdão. Extrai-se do subsolo a exploração econômica da propriedade, isto é, exploração das jazidas minerais, lato sensu, que essas pertencem à União e, como tal, irão demandar o que nós chamamos de concessão de exploração. A propriedade já tem aí o regramento dos modos de sua aquisição, que são esses que estamos vendo aí. Pode ser adquirida pelo registro do título de aquisição junto ao registro de imóveis, pode ser adquirida pela uso capião, pode ser adquirida pela accessão, como também pelo direito hereditário. Pois bem, então nesses modos de aquisição, também a norma e a doutrina estabelecem uma causa ou uma procedência dessa aquisição. Então, isso aí nós vamos encontrar lá na parte geral do Código, quando estuda o modo de aquisição dos direitos lato sensu, que podem ser originário ou podem ser derivado. O modo originário é aquele modo unilateral em que o adquirente não tem nenhuma causa jurídica aquisitiva e torna-se dono apenas pela apropriação da coisa. Então, nesse modo originário, é o que nos interessa e que vamos iniciar o estudo falando aí da accessão, que consiste no acréscimo natural ou artificial que venha ocorrer na coisa. E também da uso capião, que é um modo aquisitivo de direito real em razão do exercício da posse ad uso capione. E essa posse ad uso capione, aqui nós vamos observar que ela se dará no modo originário, via de regra, pelo esbulho, o que não é necessário lá no modo derivado, que vamos ver em aula posterior. Então, a uso capião, iniciando aí objetivamente o estudo, vamos ver aí a sua etimologia, que vem do latim usus mais capio. Uso é usar e capio tomar. Então, daí, tomar pelo uso, uso capio. Conceito bem objetivo, é um meio de aquisição da propriedade ou de outro direito real pelo transcurso do tempo, estabelecido na norma e com observância dos requisitos instituídos também na própria lei. Acrescente-se, sobretudo, que a posse originária aí já dita é adquirida via esbulho e exercida com animus domini, quer dizer, aquela intenção de dono, não é?
Requisitos gerais de validade da uso capião, nós vamos ter os requisitos pessoais, via de regra, capacidade civil do adquirente, não é? Em que isso passa aí pelos atos da vida civil, sendo que todo aquele que é capaz pode adquirir. Quem não for capaz deverá ser representado ou assistido nessa aquisição. O requisito real seria o objeto. E real aí como é coisa, que coisa seria objeto da uso capião? Então seriam as coisas móveis e as imóveis que sejam disponíveis. Por isso mesmo, no objeto aí ou na coisa real, nós temos aí a res habilis. Essa res habilis consiste exatamente no bem disponível. E esse bem disponível aí seria exclusivamente os bens particulares, excluindo, portanto, os bens públicos, porque esses não são passíveis de se submeter à prescrição da uso capião. O requisito formal já seria aqueles requisitos que a própria norma já vai estabelecer. Então seria o aspecto da posse, que posse é essa, qual é a sua característica, ainda a exigência de justo título, a ocorrência da prescrição e também o requisito aí do reconhecimento dessa prescrição da uso capião através da sentença ou também através da uso capião extrajudicial, que veremos também adiante. Espécies de uso capião. Então, das muitas espécies que nós temos, vamos começar pelo mais longo deles, que é o extraordinário. E essa denominação de extraordinário é exatamente porque ele extrapola a prescrição ordinária, que é de 10 anos. Então, vejamos aí nos seus requisitos. A posse, aí exigida no artigo 1238, cuida de posse com animus domini, isto é, aquela posse com intenção de dono, possuir como seu. A posse também deverá ser contínua. O que é isso? Ela não pode sofrer interrupções. Ela tem que ser absolutamente contínua, ininterrupta. E pacífica ou mansa, isto é, o titular não pode estar resistindo ou pretendendo a retomada da coisa. E o prazo aí seria de 15 anos, que, como já disse, é o mais longo deles. O objeto aí dessa uso capião extraordinária seria a área urbana ou rural de qualquer dimensão, porque a lei não fixa esse requisito específico. Onde não fixa, ela, regra geral, permite qualquer dimensão. Dispensa de justo título é outro critério adotado pelo uso capião extraordinário, já que ele não faz muita exigência específica, muito pelo contrário. Então, daí a boa-fé, o justo título, que é o título aquisitivo, são irrelevantes. Não se cogita disso. Logo, nós temos aí essa dispensa em virtude de que? Da posse exercida. A posse esbulhativa é uma posse que não tem título aquisitivo e nem é de boa-fé, mas conduz esse possuidor ao uso capião a si mesmo. A norma, além do mais, embora, melhor dizendo, fixe esse prazo longo de 15 anos, ela também reduz esse prazo para 10 anos quando esse possuidor venha estabelecer na coisa, nela morando, ou melhor, estabelecendo a sua moradia, ou ainda que nessa propriedade ele
realize obra ou serviço de caráter produtivo. E nós temos nesse contexto aí dessa redução do prazo, o elemento aí primordial da chamada função social da propriedade, que já vimos anteriormente. Daí que essa conjugação da função social traz a redução de 15 para 10 anos. Outra espécie seria aí o especial, o urbano individual. Especial por quê? Porque ele foi instituído pela Constituição Federal e não pela norma infraconstitucional. Então nós temos aí no artigo 183 o fundamento legal desse uso capião. Nós temos também o regramento dele feito no artigo 9º da Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e artigo 1240 do Código Civil. Então, nesse contexto de uso capião urbano especial individual, ele tem uma finalística que é alcançar o promísero, considerando-se como tal aquele que não tem teto nem condição de adquirir a sua moradia. Por isso que ele é especial, porque os seus requisitos são especiais, específicos. Vejamos, posse, 5 anos. É uma posse relativamente curta. E a área há de ser urbana e de até 250 metros quadrados. Dentro dessa metragem de 250 metros, nós podemos ter a área física e, óbvio, construção sobre ela, que não exceda 250 metros quadrados. Outra exigência, a de moradia no local. É esse o objetivo desse uso capião. E ainda, não ser proprietário de outro imóvel, porque aí já sairia dessa condição de promísero. E, ademais, pode ser requerido pelo homem ou mulher, independentemente do estado civil. Isso serve para quê, gente? Para quebrar aquela exigência de, ao se postular essa uso capião em juízo, haja necessidade de autorização do cônjuge, se casado for esse possuidor. Então a norma não cogita disso. Casado ou descasado, ou apenas a união estável, tudo isso serve e já autoriza o requerimento dessa uso capião individual urbana. Nessa outra modalidade, temos aí a uso capião também urbano, agora no sentido de quê? De ser essa posse coletiva. Essa uso capião, ela não é regida pelo Código, mas regida pelo Estatuto das Cidades, lá no seu artigo 10 da Lei 10.257 de 2001. Então, essa posse aí, ela há de ser coletiva. E essa coletividade é um grupo de pessoas, ou de famílias, melhor dizendo, que ocupem área urbana superior a 250 metros quadrados. E que esses ocupantes sejam constituídos, em regra, por famílias de baixa renda, isto é, que não têm condição de aquisição de um imóvel urbano. Além do mais, não serem proprietários de nenhum outro imóvel. E essa área, na verdade, ela cuida de quê? De área que é ocupada irregularmente. Exemplo clássico e trágico é o exemplo das favelas no Brasil. São áreas que são ocupadas de maneira absolutamente irregular, onde não é possível se dimensionar qual é a área especificamente ocupada por cada uso capiente. Então, diante desse quadro,
essa usucapião veio possibilitar a regularização dessas áreas ocupadas aí de maneira irregular e, como tal, não sendo possível se individualizar a área de cada qual, essa usucapião incidirá na área como um condomínio indivisível que será estabelecido em sentença judicial, decretando assim essa forma de propriedade coletiva. Outra usucapião também, de modo aí originário, nós temos na usucapião rural, chamado de usucapião pro labore, que não é um usucapião novo no nosso ordenamento e foi modificado pela Constituição de 1988, que alterou a Lei 6969/81. Então, lá no artigo 191 da Constituição Federal e no artigo 1239 do Código Civil, nós temos aí as regras para esse usucapião rural. Então, esse pro labore explica-se pela exigência de que essa área ocupada, possuída, inicialmente deveria ser uma área improdutiva ou ociosa, em que esse possuidor ou sua família venham transformá-la em uma área utilizada economicamente, uma área explorada. Então, transformada aí, portanto, em área produtiva pelo labor, isto é, pelo trabalho do possuidor ou de sua família, daí o designativo de pro labore. Outro requisito é manter moradia no local e também não ser proprietário de outro ou de nenhum outro imóvel. E assim, vimos a usucapião na sua modalidade aí de ordinário, modo aquisitivo ordinário, e veremos na sequência a outra forma de aquisição da propriedade através das chamadas accessões. Obrigado pela atenção de hoje e até a próxima aula.